Hello guys, so let's go to week 1, né? Retomando aí os pets no módulo 2, let's go to week 1. A primeira atividade dessa semana começa com esse parágrafo aqui, tirado de uma matéria de uma revista, só parte dessa matéria, né? E o título é 10 Books That Will Transport You All Around the World. Mesmo que a gente não saiba todas essas palavras, a gente pode, né, entender um pouco da ideia desse texto, se a gente pensar nas palavras que a gente conhece, né? Por exemplo, books, né, se vocês não conhecem, eu sugiro que pesquisem. Transport, que é uma palavra cognata, né? Se vocês já entendem books e transport, já dá para ter uma ideia, né, do que esse texto aqui vai falar, né? Esse pequeno parágrafo aqui também vai falar. Observem que é um texto bem recente, né? Lembrando que é sempre importante a gente observar todos os detalhes, né, que o texto pode nos oferecer. Então, aqui, né, vem perguntando qual é o tema central do texto, né? Então, pelo título, a gente já pode ter uma ideia, mas aqui eu recomendo que vocês pesquisem algumas dessas palavras e circulem as que são parecidas com o português. Se a gente pensa que é um texto até muito recente, lembrando que em inglês o mês vem antes do dia, né? Então, no mês 4, dia 17, tem a ver, né, esse texto com esse período, né, de distanciamento que a gente está vivendo. Então, está fazendo referência ao que a gente pode fazer nesse período, né, que a gente está ficando em casa, por exemplo, né, já que a gente não pode viajar, né, que é o significado do verbo travel. Então, como a gente poderia viajar? Por meio de books, por exemplo, né? Então, aqui tem alguns exemplos de books que a gente poderia ler para nos transport around the globe, around the world, around the planet. Então, agora eu acho que vocês já entendem, né, qual que seria o tema central desse texto. E aqui, né, o primeiro parágrafo. Qual argumento o autor usou para sugerir aos leitores a lerem os livros por ele indicados? Eu já dei aqui algumas dicas, vocês também podem pesquisar um pouco, né, ou usar o dicionário para entender mais especificamente algumas palavras, se quiser, mas podem me perguntar também o que vocês não entenderem. Mas tentem pesquisar um pouco, qualquer coisa volta o vídeo para ver que o que eu falei também dá uma dica para essa questão. E qual a característica comum dos livros por ele indicados? Aí vocês têm que voltar aqui no parágrafo e focar nessa primeira frase aqui mesmo. Para essa eu vou até ajudar vocês. Primeiro, porque novel é um false friend, é um false cognate. Apesar de parecer a palavra novela, né, a gente pode traduzir mais comumente como romance, né? Então, a característica comum, né, que ele diz, está nessa frase aqui, né, que eu vou pedir para vocês pesquisarem, né? E se vocês não encontrarem, a gente conversa por WhatsApp ou por e-mail, vocês podem me perguntar, tá? A número 5 pede para identificar quais livros da figura foi escrito por um ou uma brasileira e quem ele é. E se você já leu, né, algum livro dessa pessoa. Como está um pouco embaçado, né, eu vou mostrar os livros, né, de uma forma mais nítida, com os nomes, né, do livro e o autor. E aí vocês podem ter uma boa ideia de qual seria o livro escrito por um brasileiro. Lembrando que aqui a palavra by indica, né, por quem que escreveu o livro. Então, o primeiro, por exemplo, by David Gutterson. Então, David Gutterson que escreveu. Então, eu vou passar livro por livro daqueles 6 que estão na questão, para vocês identificarem aí o autor ou a autora brasileira.
Ok. Então, pensem lá ou pesquisem. A questão 6 na verdade, ela traz outros livros, inclusive, não só aqueles, mas alguns são diferentes, por exemplo, Florida, This One by Colson Whitehead, né? Então, são livros que não foram mencionados lá, mas o foco das 6 é vocês observarem onde, né, que a história se passa. Então, number 1 in Washington, number 2 in New York City, number 3, we suppose it's in Florida, number 4 in Egypt, number 5 in Tokyo, and number 6 in Haiti. E a ideia é vocês combinarem as imagens que o PET traz, né, dos lugares com os livros. Por exemplo, a Egypt Number 4, by Paulo Coelho, né, vocês vão procurar uma imagem que remete ou que ilustra Egypt, que é o Egito, né? Então, esse eu vou deixar vocês tentarem fazer, né? Combinando as imagens com os nomes dos livros. Por fim, vocês vão me explicar como que você identificou cada uma das imagens com o título, né? Que estratégia que você usou e qual foi a mensagem de quem escreveu essa matéria, né? Esse parágrafo pequeno aqui da questão 1. O que a Kathleen quis passar, né? Que mensagem que vocês acham que ela quis passar falando sobre esse tema, né? Sobre books, social distancing and traveling, mas sem sair do lugar, né? Fisicamente. E número 9, as imagens, as lindas paisagens de cada local e a indicação do autor fizeram você sentir vontade de ler um dos livros? Lembrando que a ideia é que esses livros, nesses livros, o local que a história acontece, pelo que é dito no texto, é muito importante. É como se você estivesse viajando para esses lugares. Então, isso te fez sentir vontade de ler alguns desses livros? Sim. Se sim, por quê? Não. Se não, por que não? Ok? If you have more questions, please send me on WhatsApp or on the email. Thank you very much. Bye. Take care.